Olá, aqui é a Isa Gama e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, é o Marco Aurélio Bilibio, que ele é o maior experto, o maior especialista de ecopsicologia do Brasil. Ele é psicólogo, fez mestrado em ecopsicologia e também escreveu uma tese, fez um doutorado em ecopsicologia e a sua tese se chama De Frente para o Espelho, Ecopsicologia e Desenvolvimento Sustentável. Então ele está aqui hoje para contar um pouquinho para a gente o que a ecopsicologia transformou, né, na vida dele, qual que foi esse valor agregado que isso trouxe para ele. Oi, Marco, tudo bem? Oi, Isa, tudo bom? Muito prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Talvez contar um pouquinho antes, né, de você virar psicólogo, se a gente puder titular desse jeito. Conta um pouquinho quem era você antes da ecopsicologia e como que surgiu esse interesse. Bom, eu sou psicólogo clínico, eu já tinha aproximadamente 15, 16 anos como clínico, trabalhando no meu consultório particular, quando eu decidi voltar para a academia. Aí, então eu fiz um mestrado em Psicologia Clínica e Cultura, aqui na Universidade de Brasília, e essa dissertação era um estudo sobre psicopatologia na vida religiosa, né? E eu vivi uma experiência muito tocante nesse período, que foi durante uma fase de confusão no mestrado, com muitas dúvidas sobre como desenvolver o trabalho. Eu fiz uma coisa meio diferente. Eu peguei uma cadeira de praia, botei no porta-malas do meu carro e fui para um parque que tinha sido inaugurado em Brasília. Eu nunca tinha ido lá. Esse parque era uma região de nascentes e era proibida a entrada. E um governador aqui decidiu abrir e fazer umas trilhas lá dentro e tal. E eu não tinha ideia do que era aquilo, né? Eu sei que eu cheguei naquela tarde, botei uma cadeirinha de praia de frente para uma lagoa, com árvores exuberantes, altas, e eu passei aquela tarde lá refletindo sobre o mestrado. E aquele momento foi um divisor de águas para mim, porque algo aconteceu comigo ali. E eu tinha a clara sensação de que aquele lugar estava fazendo algo comigo. Olha só. O resultado é que eu entrei num estado de muita clareza, as coisas começaram a voltar para o lugar. Na verdade, eu entrei num estado de muita inspiração, profunda inspiração. E quando eu saí do parque, já estava começando a anoitecer, eu saí de lá me perguntando como é que em todos esses anos de psicologia, de psicoterapia, aquilo que eu tinha vivido naquele parque nunca foi sequer citado em toda a minha história profissional. Uau! Como se aquilo não fosse tema de interesse para nós. Essa pergunta ficou muito forte para mim, né? E naquela noite eu cheguei em casa e fui para o Google. Não existia Google na época, era outra coisa que nem lembro mais o nome. O que era mesmo? Bom, deixa para lá. Aí eu coloquei lá Psicologia, Psychology, Nature, né? E aí começaram a vir algumas coisas. Primeiro, psicologia ambiental, mas não era bem, não falava bem do que eu tinha vivido. E aí eu cheguei no site de ecopsicologia. Quando eu li alguns dos artigos, eu vi que aqueles artigos tinham o tom da experiência que eu tive, né? E comecei a me interessar mais, comecei a ler mais, o que tinha na internet eu comecei a ler, comprei via Amazon o The Voice of the Earth, do Theodore Roszak, li o livro e foi para mim assim, o quebra-cabeça montou ali, sabe? Curiosamente, durante o mestrado aconteceu um outro episódio que me ligou à ecopsicologia. Pesquisando o que na época era a principal publicação da Gestalt terapia, que era o The Gestalt Journal, né? Eu encontrei um número era a edição de primavera de 1995, né, que era
uma edição do Gestalt Journal totalmente dedicada à ecopsicologia, ao diálogo entre a Gestalt terapia e a ecopsicologia. Isso era 2 anos depois do Rosek ter lançado o The Voice of the Earth. Então, o Rosek foi convidado... Peraí, em que dar... época que foi isso? É porque o Rosek lançou o The Voice of the Earth em 1992, na época da Rio 92, ok. Né, a Conferência das Partes aqui no Rio de Janeiro. 2 anos depois, ele foi convidado para dar a conferência de abertura do Encontro Nacional do The Gestalt Journal. E a edição seguinte do The Gestalt Journal foi inteiramente dedicada às respostas de Gestalt terapeutas às provocações do Rosek. Entendeu? Entendi. Então, aquilo foi muito interessante, porque as pontes já tinham sido feitas antes por outros colegas, né, entre Gestalt terapia, que é a abordagem com a qual eu trabalho, e a ecopsicologia, que eu estava encontrando depois daquela experiência que foi iluminadora para mim. Né? Você pode descrever um pouquinho só mais dessa experiência, que é muito curiosa? Da minha experiência de clareza, de iluminação, o que você sentiu? Você consegue descrever um pouquinho mais? Na hora, o que eu senti foi que fui entrando num estado de profunda tranquilidade, num estado de profundo centramento. O bem-estar que aquele ambiente me provocava em mim, esse bem-estar evoluiu para um estado de muita inspiração. Foi isso que eu senti. Depois, com as vivências, com os estudos, eu fui vendo que é isso, a natureza faz isso com a gente. Quando, como diz uma colega junguiana aqui de Brasília, quando os 4 elementos na natureza estão em equilíbrio, eles reequilibram os 4 elementos em nós. Então foi assim, aí começou a caminhar. Né? Isso você estava na época do mestrado, então a partir disso que você então resolveu, talvez no doutorado foi por isso que você um pouco mudou de direção? Sem dúvida, porque eu vinha trabalhando em religiosidade, espiritualidade e psicologia, na área chamada psicologia da religião, já há algum tempo. Né? E eu achava que ia acabar dedicando a minha carreira acadêmica nessa direção. Mas depois que eu descobri, depois que eu descobri os colegas, os escritos de ecopsicologia, comecei a ver a profundidade da leitura que a ecopsicologia faz da crise contemporânea, eu te digo que eu estava doido para acabar aquele mestrado para começar a estudar ecopsicologia. Eu não tinha como estudar durante o mestrado. E foi exatamente isso. Quando eu defendi a dissertação, meses depois teve um encontro regional de Gestalt terapia, aqui no Brasil, e eu apresentei pela primeira vez um estudo sobre Gestalt e ecopsicologia. Desde então, eu já apresentei a evolução das pesquisas, né, em cima desse diálogo entre Gestalt e ecopsicologia. Eu já apresentei em 4 congressos brasileiros e em 3 congressos internacionais. Isso tudo numa tentativa de retomar o diálogo que foi iniciado naquela edição do The Gestalt Journal, mas que, no meu entendimento, ele não avançou. Né? E o potencial de avanço é enorme, especialmente com o que veio acontecendo depois, em termos de agravamento das condições ambientais, maior perda de espécies que entram em extinção, o agravamento do aquecimento global, as tensões sociais aumentando, concentração de riquezas em mãos de cada vez menos grupos. Né? Então, assim, o quadro todo se agravou de 95, quando foi feita aquela edição do Gestalt Journal, para hoje. Então, o nosso diálogo precisaria evoluir junto com isso. Né? Foi o que me levou a fazer um doutorado em desenvolvimento sustentável, usando a ecopsicologia como referencial teórico. Na verdade, a ecopsicologia, ela ainda está em processo de construção dos seus referenciais teóricos. Né? Ela é uma abordagem emergente, que ainda está se configurando, o que é uma coisa apaixonante. É fantástico a gente poder participar
justamente do nascimento de uma abordagem que pode chegar a ser uma abordagem muito importante no futuro, né? É verdade. Então, na época, no meu doutorado, o que eu fiz foi puxar a Gestalt, a abordagem junguiana, foi a outra abordagem psicológica que respondeu muito bem à ecopsicologia, viu? Existem analistas junguianos que foram sensíveis aos argumentos do Rosa. Então, eu peguei as duas abordagens e fiz um diálogo com a ecopsicologia, falando também das ciências da sustentabilidade. Então, foi a tese de frente para o espelho, porque a crise nos espelha, né? A crise civilizacional nos espelha, a crise ambiental nos espelha, que é a proposição do Rosa, e então eu desenvolvi isso nessa tese. Ah, legal. E qual a maior transformação que trouxe para você a ecopsicologia, essa possibilidade de ver como o ambiente, né, a natureza ajuda a gente a se sentir bem, né, a estar melhor com a gente mesmo? Para você, qual foi a maior transformação na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia? Teve algum tipo de transformação? Profundas, porque o que acontecia antes? Eu sou de uma geração em que os avós ainda moravam no campo, né? Por exemplo, minhas filhas já não têm essa experiência, mas eu passava todas as minhas férias em fazendas, numa fazenda no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, né? Então, eu sentia o que a natureza fazia comigo quando eu estava lá, mas eu não chegava a registrar, a entender, a conceituar o que é que estava acontecendo comigo. Eu só sabia que eu ficava muito bem lá, né? Livre, solto. Depois, com a ecopsicologia, eu vou entender que é muito mais do que isso, que é essa conexão que nós temos com os elementos, com o mundo natural, ela é central até para a nossa saúde psíquica, né? E então, quando eu comecei a desenvolver essas pesquisas em ecopsicologia, e quando eu falo pesquisas, eu não falo em pesquisa de livro. Ecopsicologia a gente não pesquisa só em livro, né? Uma parte é feita a partir da inspiração dos autores, a outra parte é você entrando na mata. É a parte empírica. Você entrando na mata, assim, é você ir lá e você ter a experiência. Exatamente. Que é a experiência dos nossos ancestrais. De entrar no mundo natural e dialogar com ele. E aprender a ler o mundo natural. Essas habilidades que a nossa cultura esqueceu. Então, para mim, isso é pesquisar ecopsicologia. Exatamente. Então, isso a gente perdeu. Então, quando eu falo pesquisar ecopsicologia, entenda-se dessa forma, tá bom? Uma parte é teórica, outra parte é totalmente experiencial. Então, eu comecei a entender o que eu vivia quando eu era muito novinho. E comecei a desenvolver isso também. Eu sei que eu comprei tudo que havia, tudo que existe disponível sobre ecopsicologia e abordagens correlatas na Amazon. Quase nada existe em português, isso é uma tragédia. Então, nós, pioneiros, temos essa obrigação com os que vêm depois, os que vão vir, que estão vindo, de providenciar a tradução desse material para o português. Eu queria te perguntar, assim, para os grupos que você talvez já tenha conduzido percursos mais ecopsicológicos, mais ligados a um percurso de desenvolvimento interior na natureza, ou com a natureza, ou mesmo que seja com alusão somente, né? A natureza que já ajuda bastante a fazer alguns exercícios, algumas coisas dá para fazer também em ambientes fechados. Quais seriam as vantagens que você vê em um tipo de percurso desse gênero, de ecopsicológico? Que tipo de algo mais que dá em relação a um percurso de crescimento pessoal que eu posso fazer com um coaching, com outro tipo de pessoa? O que você acha que isso agrega? Acho que o ponto principal é o desbloqueio de uma sensibilidade que nós, seres humanos, originalmente temos, para com a ordem natural das coisas. Essa capacidade de sentir o não humano,
de entrar em interação com outras espécies e que essa interação seja significativa. Mais do que isso, que essa interação possa ser instrutiva sobre nós mesmos, ou seja, que a natureza nos conte algo sobre nós mesmos, né? Então, essa sensibilidade é que é o X da questão, porque a gente pode aprender de muitas formas sem usar o mundo natural. Quando você usa o cenário de uma natureza mais ou menos intocada, que é uma comunidade de seres com sensibilidades e consciências diferentes das nossas, e você se aproxima e tem uma interação real profunda, tende a ser uma experiência muito enriquecedora. A gente aprende sobre nós mesmos quando a gente abre essa sensibilidade, que o Rosek chamava de inconsciente ecológico. Essa é a história. O inconsciente ecológico é uma sensibilidade inata, a gente nasce com isso, e a gente, por viver numa sociedade hiperracionalista e focada na ação e na regra do time is money, a gente atrofia essa sensibilidade, né? E a ecopsicologia, ela desbloqueia essa sensibilidade. E uma pessoa cresce muito ao descobrir que tem esse... Primeiro, descobrir a conexão profunda que ela tem com o mundo natural, né? A partir dessa conexão profunda, surge um questionamento sobre a ação da pessoa no mundo e em relação ao mundo natural. Eu acho que uma outra ética ambiental surge de uma vivência profunda de ecopsicologia, sabe? E provavelmente uma atitude política mais ética das pessoas em relação à vida, como consequência dessas experiências que a ecopsicologia promove. Quando eu falo ecopsicologia, é um corpo de conhecimentos, é uma abordagem, né? Agora ela tem muitas inspirações, né? Por exemplo, eu uso muito experimentos de ecologia profunda nos meus grupos. Eu uso algumas experiências xamânicas, se bem que esse não é o foco, não é muito meu foco, né, de experiências xamânicas, de roda de fogueira, né, de danças circulares, que são práticas de civilizações antigas. E a ecologia profunda, você pode falar um pouquinho? Esse é um capítulo muito importante, porque a ecologia profunda, o Rosek reconhece que é um dos fundamentos da ecopsicologia. A ecologia profunda foi criada por um filósofo da Escandinávia chamado Arne Næss, e ele percebeu que saber ecologia, ter conhecimentos sobre a inter-relação entre as espécies num sistema vivo, né, não é suficiente para provocar transformações profundas na maneira como nós nos relacionamos com a natureza. E não necessariamente uma ética ambiental surge de você simplesmente conhecer. Para que venha essa ética necessária nos tempos que a gente está vivendo, uma ética ambiental necessária, é preciso que a gente vá mais fundo e sinta, não só pense. Então a ecologia profunda coloca a ecologia na dimensão mais radical do ser, né? É um modo diferente de aprender ecologia. Você aprende por vivências transformadoras, pela experimentação e também, claro, por uma reflexão não racional, não meramente racional, uma reflexão mais integral. Então a ecologia profunda, ela é uma irmã gêmea da ecopsicologia, eu diria assim. Eu acho que um ecopsicólogo tem que saber bem a ecologia profunda, sabe? E se você pudesse dar um conselho para as pessoas que gostariam de seguir um percurso de desenvolvimento pessoal ecopsicológico, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que a maneira mais fácil é procurar alguém que já está fazendo, alguém preparado, competente, que já esteja fazendo um percurso nessa área, né? A segunda coisa é a leitura,
E aí, infelizmente, fica beneficiado quem entende inglês ou espanhol, ou italiano. Tem um livro excelente da Marcela em italiano, né? Além da leitura, tem que ir para o mato, eu acho. Tem que ir para o mato e tem que fazer as suas vivências. Né? Então para essa mudança de olhar, para a redescoberta do que é a comunidade mais que humana, que é uma expressão de um ecopsicólogo chamado David Abram, que eu adoro, em geral a gente fala de um mundo não humano. O mundo não humano significa que o humano é o centro, né? Não, ele mudou esse termo. O mundo mais que humano. Realmente, o mundo que está à nossa volta, ele é maior do que a gente. Não fosse ele, nós nem sequer existiríamos. E isso é bom a gente entender para quebrar o antropocentrismo e essa arrogância especista nossa. Né? Então, para mudar esse olhar, eu acho que tem que ter, primeiro, acesso a autores que te permitam fazer a crítica. E segundo, você ir para a natureza e se despir de todas as crenças ambientalmente disfuncionais que a nossa civilização nos incutiu, né, para poder olhar a natureza com outros olhos. Ao ver a natureza com outros olhos, você vai estar descobrindo você mesmo. E esse é o poder transformador da ecopsicologia. Ok. Tá certo. Muito bom. Não sei se você quer deixar alguma outra mensagem ou um contato seu para a gente finalizar. Bom, meu e-mail é marcoecopsi@gmail.com, né? E está saindo agora, nas próximas semanas, vai sair o primeiro site nosso aqui da Ecopsicologia no Brasil, que é www.ecopsicologiabrasil.com. Né? Então, as pessoas estão convidadas a visitar. Você é parte da Rede Brasileira de Ecopsicologia, é membro da nossa, apesar de morar na Itália, é brasileiro e faz parte do nosso time no Brasil. Então, é isso aí, vamos continuar aumentando o nosso time. Ok, queria te agradecer, muito obrigado. E aí a gente... Vamos mandar ver nessa ecopsicologia aí no Brasil, hein? Manda ver. Então tá bom, obrigada. Você está convocada a voltar aqui de vez em quando para ajudar a gente a botar a ecopsicologia aqui, né? Sim. Tá bom? Tá certo. Então, muito obrigado, abraço a todos. Obrigada a você. E até uma próxima oportunidade.